Oi, gente, essa é a nossa aula sobre pirâmides, que é um outro tipo de poliedro que nós vamos estudar, que é bem importante também. Como que é esse sólido, né? Tem uma base, que pode ser qualquer tipo de polígono, e um vértice fora dessa base, que a gente vai chamar de vértice da pirâmide mesmo, tá? E aí, as faces laterais vão ser triângulos, né? Tem os exemplos aqui nas figuras, olha só. Peguei 3 exemplos aqui, ó. Uma pirâmide com a base hexagonal, uma de base pentagonal e a outra de base triangular, né? Esse vértice, ele pode estar alinhado com o centro da base ou não, tá? E a altura da pirâmide vai ser a distância desse vértice até a base, até o plano da base, ok? As pirâmides regulares, né, que são as que mais a gente vai trabalhar aí nas questões, são aquelas que o polígono da base é regular, tá? Então, todas as arestas da base são iguais. E, além disso, a projeção ortogonal do vértice, ela vai coincidir com o centro da base. Então, o que acontece? Eu peguei esses exemplos aqui, ó. Quando a gente pega esse vértice e projeta lá embaixo, deixa eu pegar outra cor aqui. Então, peguei o vértice, ó, projetei, projeção ortogonal, igual a gente estudou, né? Ele vai projetar bem aqui no centro, ó. Ou seja, o tamanho dessa projeção aqui, ó, o tamanho desse segmento de reta, vai ser a altura da pirâmide, ó. Tá vendo? Então, projeção ortogonal do vértice vai coincidir aqui com o centro da base, olha só. Certo? Com o centro do polígono da base, ok? E aí a gente pode calcular essa altura, né? Fazendo teorema de Pitágoras, igual a gente vai ver aqui. O que são os elementos da pirâmide, né? Ela é um pouco diferente dos outros sólidos que a gente viu, ela vai ter mais elementos aqui pra gente estudar, ó. Vamos por partes. A altura, que a gente já falou, né? Que tá aqui no meio, ó. Vamos usar a letra H para ela. Aresta lateral, essas arestas laterais aqui, ó. Quando a pirâmide é regular, gente, essas arestas laterais são todas iguais, né? Que é o L, tá? Vamos chamar de L. Esse G aqui é a apótema da pirâmide. O que é esse apótema da pirâmide? É a altura do triângulo da face. Tá vendo aqui? A face não é um triângulo? Esse triângulo tem uma altura, né? A figura plana. Essa altura a gente vai chamar de apótema da pirâmide, tá? E aqui embaixo na base, né? Eu peguei um polígono aqui, peguei o quadrado, né? Mas pode ser qualquer polígono. Esse A vai ser o apótema da base, tá? E do centro até o vértice do polígono, ó, é o raio da base, que é o raio do círculo circunscrito, né? A gente vai chamar de raio do polígono para ficar mais fácil aqui para falar. Lembrando que o apótema da base aqui, ó, forma 90 graus aqui com a aresta, tá? E divide ela no meio, né? Quando é o polígono regular, isso sempre acontece. Então, são esses elementos. E aí a gente vai ter algumas relações aqui de triângulos, olha só, gente. Esse triângulo vermelhinho aqui, tá vendo, ó? Que é a altura da pirâmide, apótema da pirâmide e apótema da base. Então, guarda assim, altura, apótema, apótema. Você pode fazer Pitágoras nele. E você calcula o que precisar, né? Nesse teorema de Pitágoras aqui. Outra opção também é você usar esse outro triângulo, ó, que eu marquei de azul aqui, tá vendo? Que é aresta lateral, altura e raio. Nós vamos usar mais esse, tá? Aqui é o L também, né? Aresta lateral. Nós vamos usar mais essa opção aqui, porque geralmente a aresta lateral, ela aparece no problema, né? O raio da base a gente pode calcular e calcular a altura. Os apótemas, né? A gente não usa tanto, né? Esse triângulo vermelho, a gente vai usar mais o azulzinho. Mas é bom saber os dois, porque você vai usar o que for mais conveniente na sua questão, dependendo dos dados que você tem e do que você quer calcular. Então, tem o Pitágoras aqui também, para esse triângulo azul, né? Todos os dois aqui, gente, a altura da pirâmide, ela é um cateto, tá vendo? No teorema de Pitágoras, olha, né? Convém lembrar isso daí, pra você não ficar colocando no lugar errado, né? A gente não confundir. A hipotenusa, ela vai ser a aresta lateral, no caso do triângulo azul, ou então a apótema da pirâmide, no caso do triângulo vermelhinho, beleza? Então, essas relações aqui são muito importantes na pirâmide, gente. E o cálculo do volume é bem simples, né? 1/3 vezes a área da base vezes a altura da pirâmide. Essa área da base, igual a gente viu no caso do prisma, né? Ela depende do polígono que tá lá. Porque pode ser qualquer polígono à base da pirâmide. Vamos ver um exemplo aqui. Quero fazer o volume de uma pirâmide regular quadrangular. Ou seja, a base dela
é um polígono regular com 4 lados, então é um quadrado, né? É aquela figura que a gente viu ali antes. As arestas laterais medem 10, então esse 10 é o L, tá? E as arestas da base medem 6 raiz de 2. Então esse aqui é o lado do quadrado, esse 6 raiz de 2, tá? O quadrado lá da base. Então vamos olhar para a base primeiro. Você não precisa saber desenhar a pirâmide, viu, gente? Não preocupe em fazer aquela figura complicada lá, né? Essa figura aqui, ó. Não precisa saber fazer esse desenho aqui não, tá? Mas é importante você conseguir imaginar esses triângulos para você fazer o cálculo, tá bom? E aí vamos fazer então a base primeiro. Tá aqui a base, eu vou calcular o raio da base. Por que eu vou calcular o raio da base? Porque eu tenho a aresta lateral. Então o Pitágoras que vai me servir aqui é aquele que envolve a aresta lateral, a altura da pirâmide e raio da base. O raio do quadrado, eu fiz a figura aqui, ó, desenhei. Aqui é o 6 raiz de 2, ó, que é a aresta da base, é o lado desse quadrado. E aqui é o raio dele que eu vou precisar calcular primeiro. O raio do quadrado, como a gente sabe, é metade da diagonal. E aí, pra gente calcular esses raios e apótimo, né, gente, no caso da base, a gente vai relembrar aquela parte de geometria plana que trata disso, a gente vai usar aquelas fórmulas que nós vimos de geometria plana para raio e apótimo de polígonos regulares, tá bom? Principalmente o quadrado, né? Aí o raio do quadrado vai ser o lado vezes raiz de 2 sobre 2. Aí eu substituí aqui, ó, 6 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2 e deu 6 esse raio. Agora eu vou fazer aquele Pitágoras, ó. Substitui aqui, né, no raio o 6, no L eu coloco o 10 e descubro aqui a altura da pirâmide que deu 8. Com a altura da pirâmide eu consigo fazer o volume, porque o volume vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. E a área dessa base é bem fácil, é a área de um quadrado, né, que é o lado ao quadrado. Então já coloquei aqui no volume, ó, 1/3, a área da base, que é esse 6 raiz de 2 ao quadrado, e a altura, que é o 8 que a gente achou agora, certo? Aí resolvi aqui, ó, a potência, simplifiquei o 36 por 3, multipliquei e cheguei aqui no cálculo do volume da pirâmide. Beleza? Muito comum esse tipo de questão, viu, gente? Agora vamos ver um outro exemplo, que é a altura de um tetraedro regular. Como a gente viu antes aí, o tetraedro regular, ele é um polígono formado por 4 triângulos equiláteros. Então, na verdade, ele é uma pirâmide, que a base é um triângulo equilátero, e as faces também são triângulos equiláteros, né? Ela tem todas as arestas iguais, a 12 nesse caso. Tá vendo? Essa figura aqui, ó, né? Tetraedro regular. É muito comum também cair. Eu quero saber a altura dele, ou seja, eu tenho que trabalhar com aquele teorema de Pitágoras que a gente viu, aquela relação. Como eu tenho a aresta, eu vou usar o mesmo Pitágoras, aquele que envolve a aresta lateral, a altura da pirâmide e raio da base, igual a gente fez no exemplo anterior. Porque eu já tenho essa aresta lateral que é 12, é o L, né? Aí primeiro eu tenho que mexer com a base. A base é um triângulo equilátero, gente, desenhei ele aqui, ó. Vamos lembrar de geometria plana, galera. No triângulo equilátero, o raio é o dobro da apótema. E os dois juntos dão a altura do triângulo. Quer dizer, o raio vai ficar com 2/3 da altura e a apótema com 1/3 da altura. Beleza? Então, vou calcular assim, ó. O raio do triângulo equilátero é 2/3 da altura dele, né? Não mistura a palavra altura, a gente vai usar ela tanto para figura plana quanto para figura tridimensional. Então não mistura não, gente. A altura do triângulo é uma coisa, a altura da pirâmide é outra, né? Use letras diferentes, né? Faça alguma coisa para você não confundir, porque senão a gente mistura. Então é 2/3 da altura do triângulo e a altura é L raiz de 3 sobre 2, ó. 12 raiz de 3 sobre 2 vezes 2/3, simplifica aqui, 4 raiz de 3. Isso é o raio, que eu vou usar agora naquele Pitágoras, naquela relação, né? Para descobrir a altura da pirâmide, que é a mesma que a gente usou, ó. Substitui aqui, no lugar do R, 4 raiz de 3, no lugar do L, o 12. Resolva aqui as potências, né? E simplificando a raiz aqui no final, deu 4 raiz de 6, que é a altura desse tetraedro, que é uma pirâmide, ok? Então, no caso do tetraedro regular, a gente vai usar essas relações da pirâmide normalmente. É possível, quem quiser memorizar, tem as fórmulas específicas do tetraedro regular, para altura e para volume. Se você achar melhor memorizar essas fórmulas, ao invés de fazer esse processo aqui, também pode, né? Mas eu acho que esse processo é mais fácil, porque ele segue a mesma lógica de qualquer pirâmide e a gente não precisa decorar mais fórmulas novas, né? Então eu prefiro fazer esse cálculo aqui. Bons estudos, gente. Até a próxima aula.